Oi, eu sou o Gancho de Direita e esse aqui é a primeira tentativa minha de fazer um motovlog. Por que eu estou fazendo um motovlog? Eu quero usar o meu canal de YouTube que está parado. Eu tenho uma certa dificuldade porque eu queria sair do Twitter, eu queria ir para outras mídias, mas eu não tô conseguindo, então eu tô tentando fazer o jump. Eu já tinha tentado antes, mas de qualquer forma, a ideia de fazer o motovlog, ela veio agora, mas não é sobre mim que a gente tem que falar. Nós temos que falar sobre o que está acontecendo na política nesse momento. Esse é meu plano. E o que está acontecendo nesse momento? Uma das coisas principais é que ontem o STF derrubou a reeleição do Maia e do Alcolumbre. O que por si só já é ridículo, porque na verdade isso aí não deveria nem ter sido discutido. Em um país sério, você não discute texto constitucional. Não existe isso. Se você tivesse alguém com poder para discutir um texto constitucional, você não precisaria do constituinte. Não precisa ter um poder constituinte se você está defendendo, se você está discutindo o texto constitucional. O STF se torna o próprio constituinte, e isso por si só é um absurdo. Então, inicialmente a gente cabe porque não deveria ter acontecido do STF julgar isso. Eles deveriam ter recusado, eles deveriam ter interferido logo no começo. Então já começa errado daí. O STF, ele não salvou nada, ele não ajudou nada, ele teve a pachorra de julgar, o que por si só já está muito errado. Mas de qualquer forma, por incrível que pareça, alguns dos ministros resolveram seguir a Constituição. Minha nossa, cara, a gente precisa pedir, pelo amor de Deus, para os ministros, que seriam guardiões da Constituição, seguirem a Constituição. Eu vou te falar, viu? A banana comeu o macaco e regurgitou, mano. É muito absurdo isso. Pô, tô tentando passar esse caminhão aqui, vai estar difícil. Mas enfim, outra coisa que chamou a atenção no julgamento foi o voto do Cássio, o ministro indicado pelo Bolsonaro. Todo mundo falou, criticou que era fria, não prestava. Bolsonaro fez o que quis. Agora olha no que deu. Aí você vai perguntar pro Bolsonaro sobre o voto do ministro, ele fala para ler o voto. Cara, eu li o voto. Ler o voto não faz ele deixar de ser inconstitucional. Pô, não força a amizade, amigo. Caramba. Esse é um problema do Bolsonaro que a gente vai ter que encarar mais à frente, cara. Ele administrativamente ele é um presidente maravilhoso, mas politicamente ele é um desastre, cara. Uma tragédia de presidente. E o pessoal ainda usa muito ele, então ele acha que ele sempre está certo. Eu e alguns outros estamos seguindo numa tendência de questionar o presidente. Eu quero te lembrar que o presidente ele não é mito, ele não é salvador da pátria. Ele é um funcionário público que a gente colocou lá com vistas a um objetivo. Quando ele aponta para esse objetivo, quando ele segue para esse objetivo, a gente elogia. Quando ele vai contra esse objetivo, a gente critica. Gente, é isso, cara. Não tem mito, não tem salvador da pátria, não é assim que funciona. Vamos ter um pouco de consciência na vida, né? Você não pode pegar um funcionário público e tratar ele como se ele fosse um deus. Não é assim que funciona. Pô, eu não questiono que o Bolsonaro realmente está ajudando em muita coisa, mas, cara, ele tem defeitos. E a nossa obrigação, como brasileiros e patriotas, é apontar os defeitos do Bolsonaro. Pô, vamos ser honestos. Mas, enfim, o Bolsonaro mandou verificar o voto do Cássio. O voto do Cássio foi muito louco. Nossa, velho. Foi muito louco. Tipo assim, não pode. Mas já que estão podendo aí, vamos deixar pelo menos isso. Como disse sabiamente, eu acho que foi o Loen que falou no Twitter, ele falou, o voto do Cássio basicamente é o seguinte, não pode estuprar, mas já que estuprou, então pelo menos não come o boga. Foi basicamente isso. Eu sei que é uma forma chula de falar isso,
Mas é a maneira certa. Aliás, deixa eu desviar aqui, que eu acabei de me tocar que eu tô indo pro lado errado. Tava tão concentrado na análise política aqui, que eu errei. Burro. Vamos tocar o barco. Então, aí voltando ao assunto. O voto do Cássio foi esse, foi absurdo. Ele quis ficar bem com os dois lados. Eu sei que quando você acaba de entrar no lugar, você quer ficar bem com todo mundo, mas cara, esse não é o caso. Opa! Eu sei que esse não é o caso, mas, pô, o Cássio tem que ficar bem com o presidente, se bem que às vezes a gente tem dificuldade em saber exatamente o que o presidente quer, mas enfim, eu não vou me alongar na parte do presidente, porque senão vão ficar achando que eu tô só de crítica e tal, e não é isso que eu quero passar, né? Pelo contrário, eu não sou bolsonarista, eu sempre deixei isso claro. Eu não sou bolsonarista, mas eu apoio o presidente. Quando ele acertar, claro, quando ele errar, embora eu tenha muito... O pessoal não sabe, eu encontro muitos erros do presidente que eu não aponto, justamente porque eu não quero botar azeitona na empada dos esquerdistas que vão contra ele. Então, uma outra coisa que está me chamando muito a atenção é que o pessoal está se focando muito no Maia e no Alcolumbre agora. Estão tirando sarro e tal. Olha, a única coisa válida para fazer nesse momento em relação ao Maia e ao Alcolumbre é encher o saco do Alcolumbre para ver se a gente consegue fazer ele pautar o impeachment de um ministro do STF. Tirando isso, não tem muito o que fazer. Ficar tirando sarro dos caras é coisa de tempo. Ontem, o Maia e o Alcolumbre se tornaram passado, graças a Deus, né? Então, só que o que acontece? Isso aí abriu um outro fronte de batalha pra gente. Agora, precisa se focar na eleição da Câmara e do Senado. Conhecendo bem o Bolsonaro, até agora, o que ele faz? Ele dá muita atenção no aspecto administrativo do governo e pouca atenção no aspecto político. Ou seja, ele quer aprovar reforma, ele quer fazer o que o Paulo Guedes está pedindo, ele quer melhorar a economia, está conseguindo de forma inacreditável, é fantástico, mas enquanto isso ele dá uma facada nas costas do Alcolumbre, ele dá uma puxada de tapete do STF, e não é assim que tem que ser. Não adianta nada fazer o administrativo. Se você fizer só a parte administrativa, você só está preparando a casa para a esquerda entrar. E é mais ou menos o que o FHC fez. Só que o FHC fez isso de propósito, porque ele amava o Lula, o filho pródigo dele, e ele queria que o Lula entrasse com facilidade. Foi o que ele fez. Agora, o Bolsonaro não tem que fazer isso. O Bolsonaro não tem que preparar e deixar o país bonitinho para a esquerda assumir. O que ele tem que fazer é garantir que a esquerda nunca mais volte ao poder. Então a gente perde o foco, cara. Você tem que se focar nisso. A esquerda não pode mais voltar pro poder. É só isso. Se eles voltarem pro poder, eles não saem mais. É bem simples. Ué, pra você ver como é que eles têm ardis. Cara, eu não posso afirmar que a eleição de São Paulo foi fraudada. Não tenho como afirmar isso. Mas eu também não posso afirmar que ela não foi, porque a gente não tem como aferir. E ficou Bruno Covas e o Boulos para segundo turno. Pô, amiguinho, vamos conversar, né? No mínimo esquisito, né? Eu sei que o povo de São Paulo vota mal, afinal, olha o Dória aí eleito. Mas nem tanto, né? Então, foi muito esquisita essa parte do Dória e do Bruno Covas e do Boulos ficarem para segundo turno. Se bem que eu tenho que, em nome da verdade, admitir que Celso Russomano não era lá grandes coisas. Vamos falar a verdade. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. O Celso Russomano não era uma escolha interessante. Aí eles botaram o cara, primeiro, o cara é antipático. E segundo, o cara não se esforçou. E terceiro, o Bolsonaro só indicou apoio o Russomano nos 47 do segundo tempo. Tudo isso atrapalhou bastante. Então, como eu disse, eu não acho que a gente tenha... que a eleição de São Paulo, eu não posso afirmar que ela foi roubada. Só que ela foi esquisita, no mínimo. E nós ajudamos nisso. Porque se tivesse um cara indicado que estava com o apoio de todo mundo, não tinha como deixar ele fora do segundo turno. E é mais ou menos o que aconteceu quando o Bolsonaro ganhou. Mas de qualquer forma, nossa, é a primeira vez que eu faço um motovlog. Eu tô falando de absolutamente tudo, cara. Tudo que eu queria falar, porque nem sempre eu consigo expressar tudo lá no Twitter. Então, pô,
Até peço desculpas para vocês se está ficando muito salada mista o assunto, porque nossa, é muita coisa para falar, cara. Muita coisa acontecendo todo santo dia. Mas eu vou focar no básico, porque eu tô quase chegando onde eu vou. Então eu vou, para fazer assim a parte final do vídeo, eu vou focar no básico. Agora, o mais importante é a reeleição da Câmara, a eleição da presidência da Câmara. E olha, para ser sincero, para mim, importante mesmo é a eleição do Senado. Se na Câmara entra um cara de centrão, o centrão dá para negociar. Não é que nem o Maia é um idiota. Um cara de centrão normal dá para negociar. Agora, uma coisa que não tem como negociar e é importante é a eleição para presidente do Senado. Tem que entrar um cara favorável a impeachment dos ministros do Supremo. Se entrar um cara favorável a impeachment, Gilmar Mendes já vai embora, o que seria muito bom pra gente. Então, isso é muito importante. E conhecendo o Bolsonaro, eu sei que ele vai se focar no administrativo, que é o que eu falei. O governo dele, ele se concentra muito no administrativo e pouco no político. Então, com certeza, o Bolsonaro vai... Peraí, deixa eu virar aqui. Com certeza o Bolsonaro vai se focar na Câmara, na sucessão do Maia. Talvez ele tenha até mexendo os pauzinhos. Tem um ou outro tweet lá que indica isso. Eu tô falando, não tô falando do Bolsonaro, tô falando de um pessoal que manja política. Tem uns tweets lá que indicam que talvez tivesse alguma mexeção de pauzinho, alguma coisa nesse sentido. Por outro lado, a eleição da Câmara vai ficar, do Senado vai ficar descoberto o sucessor do Maia. E na minha opinião ele é mais importante. Não adianta nada o Bolsonaro ficar arrumando a casa, deixando tudo bonitinho, as contas públicas legais, tendo dinheiro, sem corrupção, se o STF sacaneia tudo que ele faz. Não adianta. Então o mais importante para mim é a eleição do Senado. Mas eu sei que o Bolsonaro vai negligenciar, porque é a cara dele fazer isso. Então, na minha opinião, nós, o pessoal das redes, o pessoal de direita da internet, nós deveríamos nos focar na eleição do presidente do Senado. Qual é a primeira coisa para fazer agora? A primeira coisa é você... Peraí, me concentrar aqui, a tia tá passando. A primeira coisa é descobrir um nome. A gente precisa ver qual é o melhor nome. Esse cara aqui é favorável ao impeachment de ministro do Supremo. Esse é o nosso alvo. E a gente vai focar em cima dele. Aí as pessoas vão correr atrás dos senadores em quem votaram. Putz, eu vou ter que passar a raiva de correr atrás do Major Olímpio, né? Ninguém merece, mas fazer o quê, né? As pessoas vão ter que correr atrás dos senadores em quem elas votaram, para que esses senadores votem para a presidência da Câmara nesse indivíduo em especial. Eu, infelizmente, nesse momento, eu não tenho nenhum nome para a presidência da Câmara. Não tem nenhum nome que eu possa indicar. Realmente eu não estou a par. Eu vou tentar ficar a par. Aí, com esses nomes, a gente pode se concentrar. Com o nome, né, certo? A gente pode se concentrar. Como eu disse, na minha opinião, a presidência da Câmara, o Bolsonaro vai correr atrás. Então a gente não precisa se concentrar nisso. O importante é a presidência do Senado. O importante é a sucessão do Alcolumbre. Se a gente conseguir um bom presidente do Senado que paute impeachment de ministro do Supremo, vai tudo ficar muito melhor, na minha opinião. Eu acho que é o que está faltando. É claro que se também conseguir eleger alguém bom para a Câmara, também vai ser espetacular, né? Mas em todo caso a gente não pode querer tudo. Eu acho que primordial para nós é a eleição da presidência do Senado. Bom, já cheguei onde eu tinha que chegar. A galera tá me olhando estranho porque eu tô falando aqui. Então eu vou terminar o vídeo agora e daqui a pouquinho eu tô soltando ele no YouTube. Obrigadão aí para quem assistiu e prestem atenção nas indicações que eu fiz. Depois em outros vídeos eu vou me inteirar mais disso. Tá bom? Obrigadão aí para quem assistiu. Direita sempre e... Brasil, acima de tudo.